Senhoras e senhores, aqui quem fala, Keshen Eutec, diretor de tecnologia do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Estamos aqui, seu quarto programa. Estamos motivados cada vez mais em apresentar para a sociedade a TI de forma que ela entenda. Vamos tentar ter uma linguagem assim, não vou dizer humana, mas eu faria assim, mais simples. Hoje nosso convidado mais do que especial pediu para que eu reduzisse o currículo dele, então vou só dizer que aqui é Tiago Ávila. Tiago é professor e especialista em dados abertos. Obrigado. Tiago, eu queria conversar com você. Aqui é uma conversa, Tiago, mas você aproveita aqui para ensinar a gente. Tiago, imagina, começou a informatização dos órgãos públicos. Esses dados começaram a serem armazenados lá. Então, começamos a armazenar dados. Hoje nós temos assim, o que é que eu tenho? Um banco da Receita Federal, milhares de informações. Isso. Banco da Fazenda, milhares de informações. Tribunal de Contas, educação, saúde. Tiago, e agora, o que é que se faz com tanto dado? Explica para a gente o que é dado aberto. Isso é uma boa pergunta, Keshen, telespectadores. A quantidade de dados hoje está tão grande que nós, seres humanos, meros mortais, a nossa capacidade de processamento desses dados, ela é limitada. A gente não consegue compreender tantas coisas. E, explicando só um pouquinho, complementando o que você falou, nós temos dados em vários formatos. Ou seja, o dado da Receita não conversa com o dado do Estado, o dado da saúde não conversa com o dado da educação. E aí o cidadão tem muita dificuldade de entender realmente, tem uma visão do todo. Onde é que vem os dados abertos nessa história? É você estabelecer padrões de tal maneira que esses dados possam ser mais facilmente compreensíveis, primeiro por qualquer pessoa, que a pessoa não precise ter necessidade de comprar um software específico para conhecer esses dados, ou seja, esse princípio da acessibilidade. Dados acessíveis para todos, em primeiro lugar. Em segundo lugar, Kesha, que os dados tenham requisitos técnicos que você possa cruzar esses dados. Por exemplo, o cidadão, estamos aí no cenário de epidemia de Zika, né? Sim. Uma coisa que afeta muito o nosso telespectador. Verdade. Imagine um cenário, hoje o cidadão, ao andar pela cidade, ele dificilmente vai ter como saber se onde ele está passando é um foco de Zika, não é verdade? Sim. Mas imagine uma situação onde nós temos dados abertos de saúde, por exemplo, aqui da nossa capital, e o cidadão, no seu celular, vai ter um aplicativo que vai ler esses dados abertos e quando o cidadão se aproximar de um foco de dengue, ele ser alertado. Ou seja, dados abertos, em resumo, é isso. São os dados acessíveis, processáveis por dispositivos tecnológicos, voltados a facilitar a vida das pessoas. Tiago, mas quando você diz assim que são dados acessíveis, esses dados estão acessíveis? Eles são acessíveis? Então, se eu quiser informações hoje, eu tenho essas informações. Eu, como sociedade, eu tenho como pegar essas informações e utilizá-las? Boa pergunta, Keshen, excelente para esclarecer para os telespectadores. Esses dados eles estão em processo de abertura. Ou seja, o Brasil tem um marco legal muito importante, que é a conhecida Lei de Acesso à Informação, que já foi tema, inclusive, de outras entrevistas aqui no programa, que a Lei de Acesso à Informação ela foi sancionada em 2011. E a Lei de Acesso à Informação, ela determina que todos os órgãos públicos, independente se é o governo do Estado, governo federal, Tribunal de Contas, Legislativo, Assembleia, enfim, todos disponibilizem os seus dados em formatos abertos, chamados processáveis por máquina. Se você me perguntar, Tiago, todos os dados da saúde estão abertos? Ainda não, mas terão que estar, porque a lei manda, e o que a gente percebe é que os governos estão se organizando para cumprir esse requisito. Em que pese haver uma determinação legal, os governos estão em processo de disponibilização. Eu destaco, por exemplo, o governo federal. Nós temos hoje o portal, o www.dados.gov.br, que hoje nós já temos mais de 1.200 bancos de dados disponíveis à sociedade. Sim. Certo? Onde, por exemplo, os dados de Zika eu ainda não encontrei lá. Eu espero encontrar logo, mas por exemplo, os dados da localização de todos os hospitais e unidades de saúde do Brasil, isso já está disponível a qualquer cidadão. Entendi. Mas quando você fala, então, que é preciso uma padronização, uma normatização de forma que um sistema converse com o outro, troca ideias, né? Troca informações. Exatamente. Onde é que você vê o maior problema, Tiago? A informática, por exemplo, do órgão A, do órgão B, do órgão C, ela não é unificada. Cada um tem a sua necessidade, seu sistema, seus analistas, né? Cada um desenvolve de um jeito. Isso. Como é que eles vão se falar? Qual é a ideia? Existe um órgão que diga, olha, CPF é CPF,
nunca é a identidade da sociedade. É só CPF, é CPF. E agora aqui eu uso CPF também, aí funciona. Mas nome e descrição da pessoa é totalmente diferente. Eu acho que isso complica na normatização, na integração desses dados. Tiago, eu queria que você começasse a fazer uma apresentação para a gente. Você pode nos dar uma ideia de como funcionam os dados abertos? Posso sim. À vontade. Vamos lá. Acho que é importante explicar para os ouvintes, perdão, para os telespectadores, que os dados abertos, eles vêm, na verdade, de conceitos maiores. Os dados abertos foram fortemente impulsionados pelos movimentos de transparência, que são movimentos internacionais, onde o Brasil também é signatário. Existe um conceito mais amplo, que a gente denomina de governo aberto, que é voltado a governos que buscam aumentar a disponibilidade de informações sobre atividades governamentais, é a promoção da transparência. Não só isso, estimular a participação social a partir dessas informações, ou seja, permitir que o cidadão conheça a atividade governamental e possa estar mais próximo, acompanhando essas atividades, implementar e fortalecer padrões éticos, né, de atuação profissional da administração e ainda permitir que esses dados possam servir para a fiscalização, o acompanhamento das ações do governo e mais além, que também o cidadão possa propor soluções para melhorar a sua vida, como eu vou explicar um pouco daqui adiante nessa apresentação. Você acabou de falar da Zika. Sim. E eu tenho esse aplicativo, você deu agora à vontade, eu posso ter esse aplicativo? Eu tenho esse serviço? Boa pergunta, vamos lá. Hoje nós já temos um aplicativo que inclusive está disponível aqui no estado, que é o Juntos pela Saúde. Ou seja, o aplicativo permite, nesse caso, que o cidadão ele possa baixar o aplicativo no seu celular, juntospelasaude.org, é o site, e ao baixar esse aplicativo, o cidadão pode mapear os focos de Zika, chikungunya, ou, enfim, onde o mosquito Aedes aegypti ele atua, né? O que acontece? Todos esses dados estão sendo armazenados em bancos de dados. E logo, logo, creio eu, esses dados vão poder sim ser disponibilizados em formato aberto. E aí o cidadão, por um lado, ele vai registrar onde tem esses focos de dengue e, posteriormente, ele também vai poder saber onde ocorreram focos de dengue, chikungunya ou zika, até porque esses dados estão sendo armazenados através desse aplicativo Juntos pela Saúde. A mesma coisa é segurança pública, né? Exato. E aí é importantíssimo falar de segurança pública, que eu vou dar um exemplo muito prático, Cash. Eu acho que nossos telespectadores já devem ter ouvido falar de um aplicativo chamado Waze, que é um aplicativo que nos orienta como é que está o engarrafamento, qual a melhor rota a seguir, como chegar aqui em melhor tempo. Só que o Waze, apesar de ser uma ferramenta fantástica, ele tinha um problema. Principalmente em cidades maiores, era comum os cidadãos traçarem a rota no Waze e o Waze levar o motorista para locais perigosos. Sim. Inclusive, até houve um fato no Rio de Janeiro que houve até uma morte de um indivíduo. O que aconteceu agora, uma coisa muito boa, principalmente motivado pelo momento olímpico, o Waze passou a consumir dados abertos governamentais da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro e agora as rotas do Waze são inteligentes. Poxa. A partir das informações de segurança, as rotas que ele propõe desviam dos locais violentos. Esse é um tipo de aplicação bem prática que os dados abertos proporcionam. Então, só para lembrar o que está acontecendo agora e para brincar um pouco, Pokémon Go. Pokémon Go, tá lá, todo mundo sabe onde está aquele bichozinho virtual e todo mundo sabe que todo mundo vai atrás daquele. O que é que a segurança pública pode atuar dessa forma? Ela vai enxergar onde diretamente ela pode atuar, porque ali pode ter um assalto, ali pode ter um roubo, não é isso? Exato. Mas eu escutei já muitas coisas de violência, né? De você poder até acidente de carro, né? Até você atravessar um cemitério para roubar. Aquilo ali são dados também que foram disponibilizados e mal utilizados, não é isso? Isso. Então, o dado ele pode ser bem utilizado ou mal utilizado. Ele pode ser bem interpretado e não interpretado da forma correta, não é isso? Exatamente, Cash. Nós temos um órgão, temos alguém, temos a sociedade. Quem pode analisar esses dados? Quem hoje está melhor analisando esses dados? Porque você diz assim, disponibilizamos mais de 50 bancos de dados, mas quem está analisando? Será que a sociedade está indo atrás dessa informação? Isso é uma boa questão também. Hoje, a gente avalia quem está fazendo o melhor uso dos dados abertos são principalmente os órgãos de controle. Sejam os órgãos de controle interno, as controladorias, os órgãos de controle externo, os tribunais de contas, porque o trabalho de auditoria pública
ele fica muito menos custoso, porque se os entes jurisdicionados disponibilizam os dados abertos, fica mais fácil de você coletar esses dados e, porventura, processar se uma obra foi executada no prazo, se não foi, se o que foi planejado para o setor público foi executado ou não, se um posto de saúde, por que um posto de saúde não ficou pronto. Ou seja, hoje os órgãos de controle se apropriaram muito bem. Mas do mesmo jeito que um órgão de controle pode se apropriar, qualquer cidadão tem acesso a esses dados. Ou seja, o que é importante, Kesha, na sua pergunta? Os dados abertos permitem direito de acesso iguais a todos. E o cidadão, ele deixa somente de saber das coisas, que é a transparência tradicional, que eu chamo assim, disponibiliza a informação, o cidadão sabe o que está acontecendo. Mas, principalmente, e o que não está acontecendo? O cidadão agora pode saber, porque ele vai baixar o dado em formato aberto, vai poder abrir uma planilha, processar e entender. Ou seja, ele deixa somente de saber, nesse caso, o que o governo está fazendo e passa a entender como é que está o funcionamento da administração pública e como é que isso está impactando na melhoria da sua vida ou, às vezes, até na piora quando o serviço público não funciona. E daí ele pode cobrar, pode ser mais participativo, pode até pensar se o orçamento foi cumprido, se a execução orçamentária está sendo realizada, né? Sem dúvida. Mas aí, Tiago, como nós podemos ser mais presentes, assim, nós, servidores públicos e gestores de TI, como nós podemos gerar dado no formato que eles entendam? Porque eu entendo que eu posso baixar uma planilha do Excel, mas existe algo gráfico, existe alguma coisa que possa ser mais humano para a sociedade? Excelente pergunta. Os dados abertos, Kesha, também estão gerando oportunidades de relacionamento das pessoas. Por exemplo, existe lá o banco de dados, onde você que tem um conhecimento de banco de dados pode baixar esse dado. Você pode gerar um outro tipo de software que apresenta esses dados num formato gráfico. Certo. E onde é que eu estou querendo chegar? Já existem, inclusive, não só desenvolvedores que propõem esse tipo de coisa. Eu trouxe um exemplo do Rio de Janeiro, onde o desenvolvedor ele mapeou todos os pontos de interesse para pessoas da melhor idade e compilou numa aplicação, onde hoje qualquer pessoa da melhor idade do Rio de Janeiro baixa aquela aplicação e vai ter ali opções de um café, de uma livraria, de clínica de saúde. Ou seja, houve, a partir do dado, um desenvolvedor desenvolveu uma aplicação e tal, que oferecendo um serviço para aquele público, certo? Um serviço bastante diferenciado. Entendi. Vamos para um comercial de 1 minuto, voltamos daqui a pouco.